Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É interessante para a gente esse evento da Semana de Opções. Não vou me estender, porque a gente tem aqui 1 hora para a gente conversar e no final a gente pode bater um papo mais livre. Pellini vai conduzir o início da apresentação. Tem vários professores do PE aqui, que estão à disposição para a gente poder conversar aqui ou fora daqui. E eu acho que queria destacar que a gente vai procurar mostrar para vocês hoje um pouco daquilo que é a nossa característica principal do PEA. Inclusive, mostrando para vocês um pouco aquilo que a gente considera como o ponto alto, o final do nosso curso, assim, o grande chance final, que é o nosso projeto de formatura, e a gente tem um tratamento com premiação e por aí afora. Mas vamos deixar rolar, sejam bem-vindos, e o Pellini toca essa questão. Depois a gente vai conversando, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Seidel. Turma, uma boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Acho que alguns de vocês já me conhecem de cursos aí já passados, mas meu nome é Eduardo Pellini e, em nome de todo o departamento do PEA, eu estou aqui hoje para demonstrar um pouco do exercício profissional, das habilidades, das capacidades que a nossa ênfase de energia e automação provê aos alunos aqui na elétrica, né? A viagem é um pouco comprida, eu vou ser bastante objetivo e rápido em alguns slides. Esse material vai estar disponível, é só vocês me buscarem na minha sala ou então através dos representantes discentes do pessoal do Centrinho, tá bom? Inclusive para dirimir qualquer dúvidas. Uma coisa importante é frisar que as portas nossas estão abertas. Na verdade, elas estão fechadas por um requisito de sustentabilidade, para que o ar-condicionado acabe não sendo um ônus ainda maior em termos de cargas elétricas para a nossa escola. Mas as portas, apesar de estarem fechadas, estão abertas, destrancadas. Entrem e conversem conosco. Procurem os professores, procurem os laboratórios. Venham a descobrir o que está acontecendo por trás, além do ponto de vista acadêmico, do exercício profissional de cada um de nós. Tá bom? Muito bem, vamos começar nosso passeio. Nós vamos passar a nossa apresentação por uma série de tópicos, né? Então, as motivações, o departamento em números, a estrutura curricular, um pouco do exercício profissional, dos ambientes de convivência que são criados pelo departamento com os seus alunos, tá? E ao final dessa cerimônia de hoje, porque para nós vai ser uma cerimônia, nós vamos premiar os nossos projetos de formatura do ano de 2016. E, inclusive, vocês vão ter um pouco de contato com esses agora ex-alunos nossos, que agora estão ingressando no mercado profissional, para descobrir um pouco, então, do ponto de vista deles, tá bem? E, muito bem, para quem não conhece, isso daqui é um vertedouro, é um spillway, é um bypass de uma usina hidrelétrica em Rondonópolis, próximo à cidade de Itiquira, 30 metros cúbicos por segundo, saindo de 2 metros de diâmetro, uma energia fenomenal da natureza que, aqui nesse caso, está sendo vertida, mas poderia estar gerando energia. Muito bem, nós temos hoje um contexto bastante complicado. A nossa sociedade está solicitando demandas ímpares, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas famintas, precisando de recursos, precisando de insumos, precisando de beneficiamentos, de conforto em sua vida, mas a gente está chegando num patamar que a convivência com os nossos recursos naturais, com o nosso planeta, está ficando bastante comprometida, né? E um exemplo disso, apesar de ainda ser bastante discutido, é o aquecimento global, que apesar de discutido, os efeitos dele, os efeitos da presença do ser humano no planeta já são notáveis, tá? E destrutivos, eu diria. Como todo engenheiro, nós gostamos de resolver problemas e nós temos vários desafios na engenharia com relação a essa questão energética, né? Nós precisamos produzir e distribuir alimentos, bens e serviços com o uso mais eficiente possível de toda essa energia. Aqui alguns exemplos, né, onde você vai ter a presença de engenheiros habilitados na ênfase de energia e automação, nos portos, nas indústrias, nos sistemas de multimodais de locomoção e tração, de transporte, nas gerações, nas usinas, em vários setores da sociedade. A energia elétrica ela é habilitadora, né, para o ser humano hoje, para qualquer tipo de atividade.
E a gente entende isso, que nosso engenheiro ele tem que ser protagonista nessa história. Ele deve saber equacionar, propor e desenvolver soluções ímpares, que levem em consideração todos esses aspectos, desde a parte ambiental até as partes econômicas, sociais. Muito bem, e no PEA a gente então entende que a mão de obra que nós capacitamos, ela é chave para o desenvolvimento da sociedade, mas é estratégico. Muito bem, a história nossa, ela é bastante longeva, né? Nós temos aí 120 anos de história da Poli e nos 120 anos de história da Poli, o engenheiro eletricista teve vários nomes e vinculados a vários outros cursos e até que atualmente, na década de 90, já para 2000, nós temos já a constituição do chamado engenheiro eletricista e da nossa ênfase em energia e automação, criada em 1992 com uma série de professores que fundaram então esse departamento chamado PEA. Nós nos responsabilizamos por essa formação específica, né, de habilidades com energia e automação tanto dos sistemas elétricos quanto automação industrial, e com, atividades profissionais relacionadas a uma série de tópicos aí relevantes para a sociedade. Produção, transporte, regulação e operação do mercado de energia, automação, controle e produção de sistemas elétricos, automações das mais diversas, por exemplo, portuária, predial, processos industriais. A nossa missão na parte energética é bastante clara. Nós precisamos garantir o suprimento de energia elétrica e o seu uso eficiente, nas 4 dimensões que eu coloquei aqui embaixo. Siglas que para nós já significam coisas importantes em cada um desses cenários. Geração, transmissão, distribuição e uso. Em cada um dessas dimensões, os engenheiros nossos, os nossos professores, nossos pesquisadores se preocupam com as idiosincrasias de cada um desses mundos. Isso aqui é a usina de geração de energia elétrica de Henry Borden, em Cubatão, já na parte bem no pé da serra, quando a água é turbinada pelos geradores, já está sendo colocada no rio Cubatão, tá bom? E aqui é uma parte da subestação elevadora. Muito bem, e assim como nós temos uma missão importante na energia, nós temos uma missão importantíssima na automação. Se vocês forem notar, hoje as discussões a respeito de como a sociedade está evoluindo já estão citando que nós estamos na 4ª era da Revolução Industrial. Tivemos 2 eras importantes no início do século anterior, quando tivemos a automação das nossas, a mecanização das nossas indústrias, o uso de vapor, depois disso um forte uso da eletrificação e depois a presença de sistemas digitais, e hoje já se cunha esse termo de que nós estamos na chamada era das indústrias 4.0. Do ponto de vista não da indústria, mas do setor elétrico, a automação ela é também fundamental e ela está presente hoje numa palavra importante que tem aparecido no meio acadêmico e técnico e comercial, que são as redes elétricas inteligentes. Uma conveniência bastante importante de tecnologias que vocês já vivem. Vocês têm no bolso de vocês um celular que tem recursos computacionais à vontade e tecnologias de comunicação das mais diversas, permitindo tanto comunicação do seu colega do lado por Bluetooth, infravermelho, o que quer que seja, como via internet. Agora, o que isso traz de impacto para o resto das áreas técnicas, né? É óbvio, você muda um pouco a concepção. Nós estamos hoje em dia já vendo pesquisas no exterior de carros autônomos, mas mais próximo de nós, essas redes elétricas inteligentes estão mudando a forma como as nossas cidades são eletrificadas, para que na hora que aconteça, por exemplo, algum tipo de distúrbio, você tenha menos prejuízo ao consumidor sobre a energia não fornecida, né? Rapidamente você restaura a energia às pessoas, porque é uma obrigação nossa tentar mantê-la 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano funcionando. E nós devemos promover essa automação nas mais diversos cenários, tá bom? E aqui, só para vocês terem alguma ideia, isso aqui é a casa de comando e automação de uma usina hidrelétrica em Mogi Guaçu, e aqui um braço robótico utilizado nas células de manufatura, nas indústrias em geral, né? Uma coisa que a gente até se gaba bastante, pessoal, nós somos detentores de uma responsabilidade e difícil de ser alcançada por outros setores. Nós conseguimos bravamente dizer que a confiabilidade do sistema elétrico ela é muito elevada. 99,999% das vezes nós estamos fornecendo energia da forma esperada. Prova disso é a quantidade de interrupções que vocês eventualmente têm na energia na casa de vocês. Vocês podem contar
desmontar 1, 2 vezes por ano. Às vezes, lógico, por causa de problemas intempestuosos, aí, vocês podem ter até uma interrupção maior, mas nós temos uma continuidade no fornecimento de energia ímpar, tá bom? Diferente de outras técnicas aí, você fala assim, quem tem mais uma confiabilidade tão grande quanto o setor elétrico? É bastante difícil. Nós detemos essa propriedade e uma responsabilidade igual, né? Sobre o nosso ensino na graduação, nós temos de 35 a 36 professores, tá bom? 25 em tempo integral, com várias áreas didáticas, cada uma delas observando uma parte dessas 2 missões nossas. Automação de sistemas elétricos industriais, eletrônica de potência, eletrotécnica geral, energia elétrica, máquinas elétricas e sistemas de potência. E tudo isso na estrutura curricular 3, que acho que vocês já conhecem de forma bastante extensiva. Além desses 2 blocos aqui que vocês convivem até o 3º ano, nós somos responsáveis por fornecer disciplinas dessa segunda parte aqui do curso, do 4º e 5º anos, com disciplinas as mais diversas. Tenho máquinas elétricas 1 e 2, sistemas de potência 1 e 2, eletrônica de potência 1 e 2, produção de energia, proteção e automação, instalações elétricas. Isso a gente chama de bloco verde, né? E depois no bloco vermelho de especialização do nosso curso, mais disciplinas. Eu quero frisar dessa constituição curricular que isso faz parte do DNA da escola e do nosso departamento do PEA de sedimentar o curso com laboratórios didáticos. Então aqui eu coloquei todas essas disciplinas elencadas e sublinhei todos os nossos laboratórios. E eu recomendo a todos vocês, se não pela ênfase principal, escolhendo o PEA como no seu currículo, não se esqueçam, vocês ainda podem fazer uma espécie de bloco vermelho híbrido, né? Fazendo disciplinas também, constituindo o seu currículo com disciplinas do PEA. Façam os nossos laboratórios, tá bom? São instalações bastante importantes, com instrumentos de estado da arte, onde vocês vão poder ter um ponto de vista prático e objetivo sobre as várias tecnologias e ferramentas que o engenheiro utiliza nessas áreas, tá bom? Outro ponto para lembrar vocês, a partir do 4º ano, o PEA tem já 5 optativas estabelecidas, tá bom? Elas estão citadas aqui embaixo. Coleta e armazenamento de energia, tópicos de geração distribuída, métodos de otimização aplicados a sistemas elétricos, acionamentos elétricos industriais e automação e proteção de sistemas elétricos de potência 2, tá bom? Espero vê-los lá de qualquer forma, tá? Me deem esse prazer da visita de vocês e de vocês cursarem as nossas disciplinas. Muito bem, sobre o nosso exercício profissional, a gente no PEA pode refletir isso nas nossas áreas de pesquisa. Elas estão associadas a demandas do mercado, a demandas das empresas, tanto do setor privado quanto estatal. E aqui a gente colocou nessas 4 grandes grupos, né? Produção, transporte e uso de energia elétrica, simulação de fenômenos eletromagnéticos e mecânicos em dispositivos elétricos, eletrônica de potência e conversores estáticos e automação de sistemas elétricos de potência e processos industriais. Essas 4 grandes áreas eu vou entrar rapidamente nelas para falar um pouco a respeito. Antes de ir embora, esse sou eu numa subestação no norte do Paraná, quando ainda tinha mais cabelo, um pouco mais magro e recém-formado pelo curso, tá bom? Do lado de um transformadorzinho aí de algumas centenas de MVA. Muito bem, dentro daquelas 4 grandes áreas de pesquisa, nós temos vários laboratórios e eu vou utilizar eles para exemplificar um pouco do exercício profissional dos nossos engenheiros. Vamos começar primeiro pelo LMAG, Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, que desenvolve uma série de pesquisas e atividades com relação à produção de novos tipos de máquinas elétricas, a utilização de materiais eletromagnéticos para aplicações com máquinas, desenvolvimento de novos equipamentos, de novas tecnologias, observando os fenômenos eletromagnéticos nesses cenários. Então, aqui, por exemplo, são telas de softwares de simulação, que esse é o estado da arte do projeto de máquinas elétricas, onde você vai intrinsecamente entender o que acontece com os fenômenos eletromagnéticos dentro dos materiais, por exemplo, de um motor. Então, aqui ele está tentando mostrar o que acontece com o fluxo magnético, com
com as linhas de campo dentro do material, onde estão ocorrendo saturações, aonde às vezes o material pode ser trocado, otimizado, a geometria pode ser modificada para que você tenha um uso mais eficiente e tenha alcance os requisitos de torque e velocidade desejados, por exemplo, para uma máquina que gira, né? Outros tipos de atividades com caracterização de motores, para você saber os parâmetros dele e poder aplicá-los depois nos seus exercícios, nos seus projetos finais. Caracterização de materiais magnéticos, desenvolvimento de motores especiais. Aqui, né, infelizmente, a foto está um pouco pequena, mas esse é um motor que nós chamamos de linear axial. Ele é uma proposta para trocar aquele cavalo mecânico que é utilizado para bombeamento de petróleo em solo. Se vocês lembram aí dos joguinhos que vocês jogam, tem às vezes alguns deles que mostram muito bem isso lá. No Texas, nos Estados Unidos, tem aquele cavalo mecânico com aquele movimento pendular para fazer a extração do petróleo do solo. Muito bem, aquele movimento pendular, em vez de ser feito com toda aquela estrutura, foi desenvolvida uma máquina que produz movimento, não no sentido de rotação do seu eixo, mas de translação do seu eixo para fazer esse tipo de papel de uma forma menor, mais compacta, com outros tipos de desempenhos, tá bem? Trabalhos desenvolvidos pelo LMAG. Mais os outros exemplos, olha, para quem falou para a mãe, eu vou fazer engenharia, ela ficou chorando porque você queria que você fizesse medicina. Aqui um dispositivo de assistência ventricular, uma sinergia bastante boa entre a engenharia e a medicina, onde você precisa criar lá um artefato que substitua algum determinado órgão do seu corpo para uma determinada atividade. Nesse caso aqui, para reproduzir um fluxo arterial num determinado ser vivo, tá bom? Então, desenvolver esse motor não é uma coisa trivial, ele tem partes móveis, essas partes móveis devem ter que se preocupar sobre desgaste, e mais do que isso, é trabalhar nesse ambiente único, que é dentro de um organismo, né? Não bastasse o desenvolvimento do motor, que é bastante complicado, tá? Bastante intrínseco, determinar as quantidades de espiras, o material necessário, a verificar se ele vai atender às demandas de torque e rotação de cada uma dessas aplicações. Um exemplo, esse aqui é um motorzinho que foi feito que tem aproximadamente 5 watts de potência. Eu ainda preciso me preocupar em como transmitir energia para esse motor, porque afinal de contas, se ele vai ser instalado dentro de um organismo, de onde vai vir a sua fonte energética? E o LMAG também desenvolveu atividades nesse sentido para produzir elementos de transmissão transcutânea, ou seja, com 2 antenas sintonizadas através de um mecanismo eletromagnético. Eu transfiro de forma wireless, né, a energia elétrica do lado de fora do organismo para dentro do organismo. Isso aqui é uma caixa que representa, tenta simular o tecido de um animal, tá? A pele de um animal. Então ele tem lá uma determinada membrana com uma composição salina, uma aguinha lá, um líquido, para a partir dessa antena menor eu transmitir energia para uma antena que está do outro lado dessa membrana e essa sim mover, por exemplo, aquela bomba, aquele dispositivo de assistência ventricular, tá bem? Vamos virar a folha, estamos entrando no ENERC, um centro bastante especializado na distribuição de energia elétrica, principalmente nos assuntos de regulação e qualidade de energia. É na distribuição que hoje a gente vê a maior expressão da palavra Smart Grids, é onde a gente pode criar redes realmente, rupturas tecnológicas nas redes que hoje existem, para que elas possam atender melhor os clientes, permitir outros tipos de serviço. E o ENERC está trabalhando nesse contexto, né? O ENERC ele tem um prédio, inclusive, fora aqui do nosso, aqui da estrutura da Faculdade de Engenharia Elétrica, aqui ao lado, entre a administração e elétrica, né, com uma série de equipamentos, recursos de laboratório e recursos humanos para desenvolver pesquisas nessa área importante de qualidade de energia. Muito bem, saindo do ENERC, nós vamos entrar no LPROT, o laboratório para o qual eu sou colaborador. Nós trabalhamos com a pesquisa em proteção e automação de sistemas elétricos. Então, eu estou me importando com um dispositivo que vai ver os defeitos na rede elétrica, que vai tomar as devidas providências para que ele seja arrumado, para que ele seja isolado o mais rápido possível, sem ter um maior impacto para o sistema elétrico interligado nacional. A gente faz lá uma série de estudos, por exemplo, isso aqui é um alimentador de distribuição que corre dentro de um bairro de uma cidade, a gente precisa analisar os níveis de curto-circuito, o que acontece com os fluxos de potência, os níveis de tensão ao longo do alimentador. Fazemos outros tipos de estudo com outros tipos de topologia de subestações.
estudos na área de automação. Aqui vocês estão vendo um monte de equipamentos no nosso laboratório que a gente utiliza para fazer a proteção e automação dos sistemas elétricos. A gente verifica se eles atendem ou não atendem às suas funcionalidades, os tempos para que isso aconteça. Temos um simulador lá bastante importante de sistemas elétricos de potência em tempo real. Então, da mesma forma que vocês simulavam coisas no SPICE e tinham resultados lá, depois de alguns segundos de simulação, vocês reproduziam lá um determinado transitório de alguns milissegundos, esse simulador tem uma capacidade computacional tal que permite a simulação em tempo real. Se eu colocar aqui um osciloscópio, eu vejo 60 Hz, as ondas mesmo de um sistema de potência. E eu represento o sistema de potência aqui com o grau de verossimilhança que eu quiser para os meus estudos, tá bom? Mesma forma, também temos sistemas de aquisição de dados e de controle e supervisão de sistemas elétricos, né, que são as interfaces que os nossos operadores do sistema elétrico vão ter para depois tomar suas decisões. Desenvolvemos hardwares também, a gente trabalha com microcontroladores, processamento digital de sinais. Aqui a gente desenvolve os próprios dispositivos de proteção dentro do laboratório. Essa aqui é uma disciplina bastante legal que o LPROT consegue estabelecer, que é a disciplina de laboratório de automação de sistemas elétricos. E os alunos vão lá para botar a mão na massa em tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tá bem? Saindo do LPROT, a gente entra no laboratório de sistemas de potência, um laboratório que é bastante dedicado nos estudos do sistema, na sua modelagem, em como compreender o comportamento dos elementos elétricos e observar o seu comportamento e os impactos no projeto, na especificação para atender a uma certa demanda, né? Então, por exemplo, estudando modelos de resposta em frequência para componentes da rede elétrica, localização de faltas em linhas de transmissão para facilitar o envio das equipes de campo para fazer manutenção de uma forma mais objetiva. Saindo do laboratório de sistemas de potência, a gente entra num laboratório novo agora do PEA, o L-Grid, bastante dedicação em redes elétricas avançadas, com uso, por exemplo, de tecnologias emergentes para transmissão de energia elétrica, como, por exemplo, geração eólica offshore, que depois você transmite normalmente a energia para o continente através de cabos submarinos, e normalmente o pessoal, por conta da capacitância do cabo ser muito elevada, prefere fazer em corrente contínua, então uma tecnologia bastante curiosa e importante. Saindo do L-Grid, a gente entra no GPEA, grupo de energia aqui do departamento, né, que está preocupado justamente com as fontes energéticas, na sua conservação, uso eficiente, planejamento integrado de recursos, porque afinal de contas não é só a energia elétrica, mas é todo o potencial hídrico ser manejado, saber quando você vai ligar suas usinas térmicas, escolher um portfólio de fontes energéticas adequadas para cada tipo de circunstância sazonal no nosso país, né? Aqui, por exemplo, painéis fotovoltaicos, vários geradores eólicos, e só para salientar um pouco disso, olha o que acontece com a nossa exploração de energia eólica no país. Nós estamos em 2017 e nós já temos de potência vendida, de instalações elétricas eólicas, 13 gigawatts. Para vocês terem uma ideia, Itaipu tem 14 gigawatts de potência instalada. Então a gente já tem em eólicas equivalente a uma usina hidrelétrica, tá bom? E olha só, até 2020, 18 gigawatts de potência. Um mercado bastante importante e que precisa de recursos humanos, vocês, engenheiros, aptos a trabalhar nessa temática. Outras coisas interessantes, por exemplo, usos mistos aqui para você ter um planejamento integrado de recursos diferenciado. Em cima do espelho d'água de um reservatório de usina hidrelétrica, eu vou fazer um aproveitamento de energia solar, por exemplo, para pegar aquele espaço que antes era simplesmente um espaço alagado e utilizar ele para exploração energética também. Vários tipos de tecnologia de produção de energia solar, painéis que são refrigerados à água. Bastante preocupação com justamente as medições solarimétricas e anemométricas, porque afinal de contas essa é a fonte primária nova que está se explorando, saber estudá-la, as suas idiosincrasias, as suas manias, quando você tem a disponibilidade dela, como é que funciona esse comportamento intempestivo da energia solar ou da energia eólica, para que eu possa integrar ele ao sistema interligado nacional. E eu não posso deixar de falar que hoje a energia elétrica ela não é simplesmente um ativo que vocês engenheiros vão lidar para a instalação
instalação, manejo, projeto das instalações elétricas, né? Mas é um negócio que a energia é vendida num mercado bastante curioso, bastante complicado, eu diria, do meu ponto de vista, porque eu não entendo tanto dele. Mas é impressionante. Hoje, para você poder propor uma solução energética, você tem que entender muito bem o que acontece com os custos na sua geração, na sua transmissão, na distribuição e na sua entrega, e como fazer os contratos entre os interessados, quem quer consumir e quem está gerando, para que eu possa vender todas as alternativas energéticas do país de uma forma inteligente, tá bom? Então, uma parte bastante importante que precisa também de engenharia para trabalhar. Saindo do GPE, a gente entra no LSO, Laboratório de Sensores Ópticos do professor Josemir. Várias áreas de atuação com aplicações de fibra óticas para sistemas elétricos de potência e outros tipos de aplicação, como, por exemplo, medição de temperatura, pressão e vibração. As coisas legais de aplicações óticas é uma área da engenharia que é até um pouco deixada de lado, mas ela é oriunda da engenharia elétrica, que é a área de fotônica, que, através das aplicações de fibra ótica, você consegue, por exemplo, ter medidas de potenciais elétricos e correntes elétricas que são muito elevadas. Por exemplo, como é que eu meço 138 mil volts numa rede e 500 mil volts numa rede? Essa medida não pode ser feita diretamente, justamente por causa dos riscos de choque elétrico, né, do problema do potencial elétrico muito elevado. Usando uma fibra ótica, eu envio a fibra ótica nas vizinhanças do condutor energizado e o campo elétrico e o campo magnético, através de dois efeitos eletroóticos, eles podem influir nas propriedades da luz, e eu medindo as propriedades da luz, depois que ela passou nas vizinhanças do condutor de alta tensão ou alta corrente, eu meço a corrente elétrica e a tensão elétrica de uma forma indireta. Essa é uma tecnologia cutting edge, né, uma tecnologia bastante de vanguarda, que aqui as pesquisas no departamento estão bastante avançadas. Outras aplicações óticas, né, por exemplo, sensores de chaves, que também têm problemas devidos ao potencial elétrico, sinalizadores de falta para identificar para as equipes de campo por onde aconteceu os curtos-circuitos para direcionar elas ao local do defeito. E aqui um projeto bem recente, que é um transformador de corrente ótico. Tá? Essa parece uma colmeia, mas aqui é uma bobina de fibra ótica que está enrolada em volta de um condutor de alta corrente para justamente medir a corrente elétrica sem ter nenhum tipo de contato conduzido ao ambiente de alta tensão. Então, eu tenho isolamento galvânico, é seguro, é uma coisa bastante interessante. E aqui é um setup de laboratório para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Muito bem, eu saí agora do LSO, estou entrando no GAES, o Grupo de Automação Elétrica em Sistemas Industriais. Só para dizer para vocês, existe muito mais na automação do que apenas aquelas coisas óbvias que a gente vê na indústria e nos sistemas elétricos que eu exemplifiquei para vocês agora há pouco. Eu tenho automação em praticamente todos os processos comerciais e industriais, residenciais que o ser humano trabalha. Então, por exemplo, o sem parar, aquela etiqueta que nós temos no veículo para, por exemplo, facilitar a passagem nos pedágios, todo aquele sistema de automação que é responsável por identificar o veículo, fazer a contabilização, gerar aquela fatura no final do mês, isso é um sistema de automação fiscal e tributária. É bastante importante e que, desculpa, tem dinheiro no caminho, a importância... não posso nem ter erros de arredondamento nessa história. Tudo é muito severamente especificado, deve funcionar bem a contento. Então, muito bem, o GAESE trabalha bastante com esses outros tipos de projetos de automação, tá bom? Que influem no nosso dia a dia de uma forma bastante direta, mas transparente, sem a gente, às vezes, notar que eles estão acontecendo, tá bem? Saindo do GAES, eu entro no GEMAC, Grupo de Máquinas e Acionamentos Elétricos, um outro grupo do PEA responsável por trabalhar com acionamentos de motores, de máquinas elétricas das mais diversas, projetos de máquinas especiais, simulações, estudos de tração elétrica, com vários projetos realizados, vínculos de cooperação até internacionais. E aqui, por exemplo, eu coloquei algumas fotos bastante legais de um projeto que foi desenvolvido no departamento. É um gerador síncrono especial em escala para representar o gerador de uma grande usina hidrelétrica para estudos da variação do seu entreferro, de como é que eu meço a distância entre o rotor e estator enquanto essa coisa está rodando. Porque qualquer tipo de precessão, oscilação, vibração pode significar que a máquina elétrica, o gerador elétrico está entrando em algum tipo de
colapso, algum tipo de problema. E eu preciso parar, eu preciso interromper o seu funcionamento antes de chegar numa situação catastrófica. E aqui é uma máquina em escala para estudar esses fenômenos e todos os sensores que são usados para medir o entreferro. E só uma curiosidade, uma máquina real teria 16 metros, por exemplo, de diâmetro interno de um rotor. Esse é o caso de um único gerador de Itaipu. E o entreferro que eu preciso medir tem 27 milímetros. Então, um espaço bastante pequeno que eu preciso ter uma acurácia, uma precisão bastante grande nessa determinação se ele realmente é da sua circunferência, se ele realmente está concêntrico, se não tem nenhum tipo de deformação. Muito bem. Saindo do GEMAC, eu entro no Laboratório de Eletrônica de Potência, onde são feitas pesquisas bastante importantes com conversores de energia de altíssima eficiência. Hoje, nós queremos converter tensão das mais diversas naturezas, desperdiçando o mínimo de energia. E isso é feito com a utilização de tecnologias de fontes e dispositivos eletrônicos de estado sólido, né, com tecnologias de chaveamento bastante peculiares, para que eu possa, por exemplo, converter corrente contínua em corrente contínua nos níveis de tensão e corrente adequados, corrente contínua e corrente alternada e corrente contínua, e corrente alternada e corrente alternada, tá? Inclusive de frequências diferentes, amplitudes diferentes. Então, isso só é possível com esses conversores, com essa eletrônica de potência, tá bom? Bom dia. Momento, esse programa realizou uma operação ilegal e será fechado? É. Momento. Vamos lá, vamos embora. Então, boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Tem que sair e entrar da apresentação toda. Um momentinho só, desculpem o meu momento Bill Gates e tela azul. Vamos lá, passeia-se para cá e para lá, para cá e para lá. Então, pessoal, eu estava falando para vocês de conversores eletrônicos chaveados, né? Esse tipo de conversor, hoje, ele é utilizado para as mais diversas aplicações, por exemplo, para energia eólica, para transmissão em corrente contínua, para compatibilizar, por exemplo, painéis fotovoltaicos e fazer a sua conexão à rede elétrica em corrente alternada. São aplicações bastante ímpares, como, por exemplo, dentro de um veículo elétrico, a forma como os seus motores elétricos são acionados, como a tensão da bateria é aplicada ao conversor, que depois é aplicado ao motor, como que o motor pode regenerar a sua tensão de volta para a bateria. Isso são todas tecnologias desses conversores eletrônicos, tá bom? Aqui um outro tipo de aplicação, por exemplo, com trens alimentados pela uma rede aérea por catenária, né? Que também eu preciso do seu conversor para controlar o desempenho desse motor e trazer conforto aos passageiros nas partidas e nas paradas, né? E o que tem num conversor desse, né? Então, uma série de componentes eletrônicos, dentre os quais um deles é um microcontrolador que vocês já conheceram em cursos anteriores, mas, pessoal, todo um restante aqui bastante importante que lida com a energia em si, com a potência, chaves estáticas, conversores, transistores dos mais diversos, e é só a sinergia desses dois mundos, né? Eu preciso saber um cara bom em programação, bom em eletrônica, bom em sistemas elétricos de potência, eu consigo fazer um exercício pleno e fortuito de tudo isso daqui, tá bem? Aqui é um projeto interessante, um restaurador de tensão de 75 kW, tá bom? Que na hora que acontece o afundamento na rede, ele repõe essa energia do afundamento o mais rápido possível para que o dispositivo nem perceba disso. E, pessoal, finalizando a nossa apresentação, falar um pouco sobre o mercado de trabalho dos nossos alunos formados, né? A gente tem hoje um escopo muito grande de empresas que estão intimamente relacionadas ao setor elétrico, mas todas as empresas hoje precisam de engenheiros elétricos porque os processos precisam de energia e essa energia ela vem da eletricidade. Então, é difícil a gente colocar até um quadro com essas empresas todas, tá bom? Mas eu tenho desde empresas públicas e privadas, agentes comercializadores de energia, todos os setores industriais em geral, empresas de consultoria e prestação de serviços e com uma boa possibilidade de empreendedorismo, principalmente nessa era nova das redes elétricas inteligentes. Então, aqui eu coloquei um quadro com algumas marcas, mas desculpa, eu sou bastante incompetente em demonstrar todas elas aqui. Tem muito mais do que os olhos podem ver e eu não consigo colocar em apenas um slide.
Finalizando, o que acontece? Mostrei um pouco sobre o exercício profissional, mas nós temos aí uma boa convivência com os nossos alunos, num patamar que a gente confia a eles, por exemplo, a guarda de uma sala que a gente chama de sala energia. Essa sala energia é uma sala com recursos lá que foram dados pelo departamento para os alunos poderem desenvolver as atividades acadêmicas deles, as atividades didáticas. Eu também ministro aula lá dentro, vez ou outra, por necessidades de algumas matérias. E, muito bem, não é só essa sala, essa convivência alunos e professores, alunos e funcionários no PEA, ela dá origem a uma série de outros eventos. Então, alguns deles são técnicos, que é o caso de visitas técnicas que são promovidas pelo nosso departamento, tá? Com auxílio de professores que acompanham os alunos a, por exemplo, Itaipu, a Henry Borden, a Furnas, Angra dos Reis, tá bom? Como também a gente vê essa interação através de bolsas. O PEA consegue fomentar alguns tipos de bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado e estágio, tá bom? Para apoio aos nossos projetos, tá bom? E sem falar aí nos nossos eventos de churrasco, que teve agora há 2 finais de semana passado, e eu falhei miseravelmente em comparecer. Vocês me desculpem se meus alunos estiverem aqui, me convidaram e ficaram brigando comigo de não ter ido, me desculpem. Muito bem. E agora, para finalizar a nossa apresentação, eu acho que é muito mais importante vocês ouvirem falar, vocês ouvirem as palavras dos nossos alunos, tá? E nós temos aqui 3 alunos, são 4 alunos de 3 projetos de formatura, que foram premiados no ano passado pelos seus méritos em desenvolver os seus projetos com seus orientadores, tá bom? Mas só uma coisa curiosa, por que o projeto de formatura para nós, o professor Saidel frisou isso muito bem, é o topo do Everest, é o nosso ícone, além de representar o nosso aluno no mercado, porque o aluno chega numa entrevista de emprego e fala, o meu projeto de formatura foi sobre esse tema com muita propriedade e com muita certeza sobre o que está falando, ele é realmente uma forma de convergir todos os tópicos que foram colecionados pelos alunos durante todas as disciplinas do nosso departamento. E a gente exige isso, tá bom? Então, se o pessoal acha que o PEA exige bastante nas suas disciplinas, o projeto de formatura também. Mas, percebam, nós queremos que vocês sejam melhores do que vocês já são. É nossa obrigação. E esse projeto de formatura é desenvolvido durante 12 meses, tá? Ou de forma individual ou em dupla, e os temas vocês vão ver, tem dos mais diversos, tá bom? Muitos alunos fizeram máquinas elétricas próprias, sistemas de localização, seleção de portfólio de fontes para complementar a produção sazonal de energia em determinada região do país, projetos sobre regulação tarifária, estudo de teorias de potência conservativa na aplicação da qualidade da energia. Pessoal, tem várias retóricas, tá? Esse aqui é um projeto aqui que eu estou orientando nesse ano, um vatímetro de alta precisão para uso em aplicações didáticas. Venham a conhecer mais, intimamente falando com os nossos veteranos, tá bom? Mas venham lá procurar os professores para descobrir os projetos que foram conduzidos no passado, para vocês tentarem se identificar com aquilo que vocês intimamente mais gostam. Gostaria de agradecer por enquanto, vocês não precisam me aplaudir agora, só estou hipnotizando vocês por um momento, que eu vou mudar o cerimonial para chamar os nossos alunos agora para receberem os seus prêmios e fazerem apresentações sobre os projetos de formatura de cada um deles. Ok? Então, um momento só. Professor Lourenço, vamos fazer a premiação e chamar os alunos. Vamos começar pelo... quer você fazer o anúncio? Então, um momento só, pessoal. Já está na ordem? Tá legal. Tudo bem? Pessoal, nós tivemos no ano passado, em 2016, 4 projetos premiados, tá bom? Infelizmente, um dos grupos não pôde estar presente. E nós gostaríamos, então, de começar... vamos deixar a premiação para o final de todas as apresentações, então. Eu gostaria de chamar aqui conosco um nosso, agora, ex-aluno, tá bom? Mas, por favor, as portas nunca estão fechadas. Ele já é aluno de pós-graduação conosco e o convite fica para vocês, para lembrá-los de que, apesar de ter mostrado a graduação para vocês, o exercício profissional pode ser estendido ainda mais com habilidades conquistadas na pós-graduação. Então, Celso, por favor, venha aqui. O Celso foi, então, um aluno que, em 2016, sob orientação do professor Nelson Kagan,
desenvolveu o tema Análise e Mitigação de Impactos da Conexão de Geração Distribuída, Microgeração Distribuída e Armazenadores em Alimentadores de Distribuição, utilizando o software OpenDSS. Celso, com todo prazer. Obrigado, professor. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês hoje. Eu acho que essa é uma chance muito boa de poder retribuir um pouco do que a escola ofereceu para a gente ao longo desses 5, no meu caso, 6 anos. Tá? Mas não foi DP não, foi intercâmbio. Posso passar aqui? Tá. Então, o título do meu TCC é um pouquinho longo, né? Análise e mitigação de impactos da conexão de geração distribuída, microgeração distribuída e armazenador de energia e alimentador de distribuição, utilizando o software OpenDSS. Eu tentei fazer uma apresentação bem rápida, porque o tempo está meio curto, mas eu vou tentar contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui. Tá? Dentro toda a temática que o Pellini comentou sobre a gente estar sempre tentando aumentar a eficiência, a confiabilidade dos nossos sistemas elétricos de potência e a qualidade com que o produto é fornecido, a gente tem visto grandes incentivos para a conexão de geração distribuída nas nossas redes elétricas. O que seria essa geração distribuída? Né? A gente sabe que os sistemas elétricos de potência eles foram concebidos tradicionalmente para ter um fluxo de energia unidirecional. Você tem geração, transmissão, distribuição e, finalmente, o consumo. O que a gente tem hoje com a geração distribuída é que a gente está começando a ter muita geração lá no final do sistema, lá na distribuição. Né? Como é que essa conexão é feita? Ela não pode ser feita de qualquer jeito. O sistema ele não foi concebido para operar dessa maneira. A gente tem sistemas de proteção que vão ser afetados por esse fluxo de potência no sentido pelo qual não foi planejado. Tem questões também de qualidade de energia, você tem muita eletrônica de potência envolvida nesse ponto de conexão, você tem um painel fotovoltaico que está gerando em CC, você tem que conectar com a rede CA, então tem geração de harmônicas ali, tem vários tipos de estudos que estão sendo feitos hoje em dia para poder adequar, né, e preparar o sistema para essa conexão. E o meu estudo, ele se baseou aqui na análise do impacto da inserção de geração solar fotovoltaica com alta intermitência, ou seja, com uma curva de radiação com alta variabilidade, alto sombreamento, na operação dos reguladores de tensão dessa rede, ficou repetido, tá? E uma rede de distribuição de testes. Depois disso, eu desenvolvi e implementei um método de controle para mitigar o impacto estudado e depois incorporei o desempenho dos métodos implementados, tá? Só antes disso, o que é um regulador de tensão? Ao longo do dia, a gente tem uma variação na demanda da rede. Então, a gente tem mais corrente passando, menos corrente passando ao longo do tempo, o que dá mais ou menos queda de tensão na rede. Só que a energia que você compra, na realidade, é um produto. Você tem, como cada produto, especificações. Ela tem que estar dentro de limites regulatórios. Então, a concessionária ela tem que adequar essa energia para dentro desses limites regulatórios. Com a variação da corrente no sistema, você tem mais ou menos queda de tensão. Então, a concessionária ela precisa adequar essa tensão para poder atender todos os consumidores adequadamente. Um dos meios de fazer isso é utilizar reguladores de tensão, que é basicamente o autotransformador. Se você está a rede, por exemplo, instante de pico, com muita queda, você muda o tap dele, aumenta um pouco para aumentar um pouquinho o nível de tensão em todo o sistema. E assim você vai controlando a tensão na rede. Então, eu estudei basicamente como esses reguladores de tensão são afetados quando você tem uma geração solar fotovoltaica conectada na rede com alta intermitência. Então, vamos lá. Eu usei uma rede de teste, que foi a rede 3A123 barras, tá? Ela apresenta 7 reguladores de tensão, 3 monofásicos aqui, entre os nós 160 e 67, um aqui monofásico, mais 2 monofásicos aqui e um trifásico aqui no suprimento. E eu conectei um gerador solar fotovoltaico aqui nessa barra 300. As simulações que eu fiz foram ao longo do período de um dia, com passo de tempo de 1 segundo. Eu utilizei essas 2 curvas aqui. A primeira curva foi a curva de radiação. A gente consegue ver aqui que a radiação está variando bastante, então a potência que a gente está injetando no sistema ela varia bastante também. A questão é, como é que isso vai afetar a operação desses reguladores? Tá? Que a gente consegue ver que ela está sem escala de tempo aqui, mas isso aqui é uma variação de aproximadamente 50% em 3 minutos. Tá? Esses reguladores eles têm um tempo de resposta de 2 segundos. Então, dá para imaginar que quando você começa a variar muito, essa potência que está injetando, eles podem ficar meio perdidinhos. O que fazer? Vão ficar do hora subir, outra hora aumentar o tap, diminuir o tap, e é isso que a gente vai estudar aqui. Tá? E essa aqui foi a curva de carga. Então, todas as cargas dessa minha rede possuem essa curva aqui em PU. PU, já viram?
Já viram, né? Spot Zero? Beleza, então já viram. Tá. Então, primeiro eu precisei, eu quis estudar um problema, mas a minha rede não tem painel fotovoltaico, então eu precisei criar um problema nela para poder tentar mitigar ele depois, como isso aqui é um exercício de simulação, né? Tá, então, primeiro eu comecei a variar o nível de penetração do painel fotovoltaico e a medir a tensão no ponto de conexão desse painel, lá naquele nó lá em cima onde está conectando ele. Olha o que acontece aqui com a tensão quando a gente não tem nenhuma penetração, não tem painel fotovoltaico conectado. A gente consegue ver esses saltos aqui, isso aqui são 3 fases, tá? Fase A, B e C. Tá, o sistema ele é bem desequilibrado. A gente consegue ver esses saltos que tem aqui. O que é isso? São os reguladores operando ao longo do dia, né? Eles aumentam o tap, a tensão aumenta um pouquinho, dá um step, e assim vai. Com penetração de 10%, olha o que acontece com a tensão aqui, mais ou menos entre as 6 da manhã e as 6 da tarde, quando tem geração fotovoltaica. Ele começa a ficar meio suja a tensão. 20%, olha como aumenta. 30%, olha o que acontece. Como é que os reguladores respondem a essa variação na tensão, devido a essa alta intermitência do recurso solar? Aqui eu plotei o número acumulado de operações dos reguladores de tensão ao longo desse dia. Para penetração sem penetração 10% e 20%, a gente vê que não tem muita mudança. Mas só de aumentar de 20% para 30%, olha o que acontece com a quantidade de operações acumuladas dos reguladores. Ele sai aqui do que seria aproximadamente 40 e vai para, sei lá, 105 aqui, 104. A gente consegue ver que esse aumento ocorre justamente no período, no meio do dia aqui, em que a gente tem mais geração solar, né? Então, qual foi a técnica que eu utilizei para tentar mitigar esse problema? Eu conectei uma bateria em paralelo com esse gerador fotovoltaico, de modo que eu consigo controlar qual é a potência que está sendo injetada na rede. O que eu precisei fazer? Eu precisei filtrar a variação dessa tensão, a variação da potência injetada na rede que está sendo manifestada em variação de tensão no sistema. Precisei filtrar isso. Então, utilizei baterias em paralelo e fiz essa compensação. Tá? Porém, como é que eu vou compensar essa potência aqui que está variando muito do PV? Eu preciso saber, de certo modo, qual seria a potência que o painel estaria injetando se não houvesse flutuação, se não houvesse autossombreamento. Então, para estimar isso, eu fiz uso de uma média móvel. O que é uma média móvel? Basicamente, eu tenho uma janela com o tempo fixo, com um intervalo fixo, e à medida que o tempo vai avançando, ela vem avançando junto e calcula. E a média de todas essas amostras aqui dentro dessa janela são calculadas. Isso se chama média móvel. Então, ela vai andando no tempo. Tá? Então, esse cálculo dessa aplicação da média móvel em cima da potência do PV, eu chamei de potência desejada, que seria aquilo que eu queria injetar na rede caso não houvesse sombreamento. Então, a potência final que eu tenho que injetar com a bateria vai ser basicamente a diferença entre a desejada e a gerada pelo painel fotovoltaico. Esses aqui foram os resultados que eu obtive, utilizando janelas de 2, 4 e 10 minutos. Tá? Está meio pequeno aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas dando um zoom nessa figura, olha o que acontece. O caso base, que é sem bateria, olha a potência que está sendo injetada na rede, em amarela. Altíssima variabilidade. Quando eu coloco uma janela de 2 minutos, a verde, a gente já vê que ela já dá uma filtrada nela. À medida que eu aumento a janela, a filtragem é maior ainda. Olha a preta aqui, que é uma janela de 10 minutos, porque ela fica uma janela mais pesada, ela demora mais para sentir a variação. Beleza? Está muito rápido, né? Tá, vamos lá. Olha o que acontece com a bateria ao longo do dia. Ela começa a carregar e descarregar, para tentar compensar essa potência que está injetando na rede. Tá? Quanto ao número de operações reguladores, olha o que acontece quando eu utilizo janelas de 2, 4 e 10 minutos. Antes eu tinha 105, dá para ver que ela começou a cair bastante. Quanto maior a janela, mais cai a quantidade de operações. Tá? A gente disse, esqueci de frisar, qual a importância de reduzir essa quantidade de operações? Esses reguladores eles têm partes móveis, então eles se desgastam com o tempo. E esses equipamentos são equipamentos caros, então isso é um estudo bem relevante para isso. Tá? Olhando agora aqui quanto às especificações mínimas da bateria, aqui eu estou plotando a evolução do estado de carga da bateria ao longo da operação do algoritmo. A gente consegue ver que quanto maior a janela, maior a diferença entre a energia inicial e final da bateria. O que se refletiria em termos de planejamento em o tamanho da bateria que você precisa utilizar. Então, com uma janela de 10 minutos, eu precisaria de uma bateria maior, que implicaria em mais custos. Né? Então, eu aprimorei esse controle aqui. E seria aqui uma realimentação negativa com uma referência aqui no estado de carga da bateria. Então, eu modifico um pouco o modo como essa média móvel é calculada, de tal modo que eu tente roubar um pouco da energia que o meu painel está gerando para carregar a bateria ao longo da operação dela. Olha o que acontece quando eu uso aqui esse controle com alguns fatores. K0 seria o caso inicial, tá? Com uma janela de 10 minutos. À medida que eu vou aumentando esse ganho aqui, eu começo a
reduzir a capacidade mínima da bateria. Aqui eu plotei, eu variando aquele ganho K da minha malha de alimentação, indo de 0 até 6, e para os 3 tipos de janela móveis. Então, a conclusão que eu cheguei aqui, ó, capacidade mínima, taxa de variação máxima, máxima potência despachada e energia necessária para a próxima operação. Todos esses parâmetros são importantes para especificar a bateria. Então, eu tentei comparar como esses parâmetros variam, dependendo do ganho que eu utilizo e do tamanho da janela móvel. E aqui embaixo, o número de operações acumulado. Então, aqui, olhando para a capacidade mínima e energia necessária para a próxima operação, a gente vê que elas caem exponencialmente com o aumento do ganho K. A taxa de variação máxima da bateria ela é constante, praticamente constante, não varia muito, está tudo na mesma faixa, 92, 90, 88. E a máxima potência despachada ela cresce de modo aproximadamente linear a partir de um determinado ponto. Dá para ver aqui que todas elas começam a crescer de modo aproximadamente linear. Então, e o número de operações acumuladas de reguladores ele tende a aumentar com o aumento do ganho K. Por quê? Eu estou mudando aqui o jeito que eu estou filtrando, não estou filtrando do mesmo jeito. Certo? Quando insiro aquela malha de alimentação, eu estou filtrando menos. Então, à medida que eu aumento o K e tento recarregar a bateria ao longo da operação, a quantidade de operações ela tende a aumentar. Então, tem um trade-off aí, a gente tem que escolher o que vai querer, o que é mais importante. Tá? Agora, a análise que eu fiz no meu trabalho foi considerar o número de operações acumuladas dos reguladores como um fator dominante. Então, eu procurei tornar ele mínimo. Então, considerando que ele é o fator mais importante, se a gente pegar aqui uma janela de 10 minutos com K igual a 2, a gente vê que em relação ao K igual a 0, a gente consegue reduzir a capacidade da bateria, que estava aproximadamente 300, para aproximadamente 75 kWh. A gente consegue reduzir bastante o tamanho dela. Em relação à taxa de variação máxima, praticamente não muda, para a janela de 10 minutos, e a máxima potência despachada praticamente não muda também, porque nesse intervalinho aqui ela está meio constante. Tá? E a energia necessária para essa operação é praticamente zero, ou seja, você não precisa carregar essa bateria, ela se carrega praticamente por completo ao longo da operação do algoritmo. Beleza? Então, olhando aqui um sumário aqui dos resultados. Sem painel fotovoltaico, eu tinha 43 operações de reguladores. Com painel fotovoltaico, uma penetração de 30%, 103 operações. Com painel fotovoltaico, penetração de 30% isso aqui é energy storage, tá? Armazenador de energia com média móvel de 10 minutos, 49 operações. E uma capacidade minha de bateria de 300 kWh. Com painel fotovoltaico 30%, uma janela de 10 minutos e o controle de estado de carga da bateria e um K igual a 2. A gente termina aqui com 49 operações, bem parecido com o caso do 100 PV, e uma capacidade mínima reduzida para 75. Foi bem rápido, mas eu tentei passar um pouco. Só. Isso aqui foi difícil de apresentar em 30 minutos. Fica aqui. Gente, eu gostaria só de anunciar, então, o Celso ele foi premiado com o prêmio que o nosso departamento dá aos nossos alunos de melhor projeto de formatura. É um prêmio intitulado Áureo Gilberto Falcone, em homenagem também ao professor bastante querido do departamento, que é autor de um dos livros de conversão eletromecânica que acho que vocês devem conhecer. E o Celso, por causa do profissionalismo, da qualidade do trabalho dele, dos méritos que ele conquistou ao longo de todo o ano, foi premiado então com um primeiro prêmio. Esse prêmio, inclusive, tem, acho que algum valor em dinheiro, se eu não me engano, tá bom? Mas parabéns ao Celso. Galera, dá umas palavrinhas só para vocês. Eu queria que alguém tivesse me dito isso nos meus primeiros anos de poli. Primeira coisa, levem esse pote zero a sério, tá? É uma das matérias mais básicas desse curso, é muito importante. Isso vai influenciar muito como vocês vão levar o curso no terceiro, no quarto, no quinto ano. Muito importante mesmo. Segundo, você está tendo contato com os maiores especialistas do país, em suas respectivas áreas. Utilize os professores, eles estão aqui para ajudar a gente. Tá? Eles não são nossos inimigos, muito pelo contrário, eles são nossos amigos. Vão na sala, tirem dúvidas, eu tenho certeza que eles vão ter o prazer de ajudar vocês. Tá? E eu falei 3, né? Qual era a última? Última coisa. Por mais difícil que a poli possa parecer e em certas vezes desestimulante, quando vocês forem entrar no mercado de trabalho e começar a discutir com outros profissionais da área, vocês vão ver que vale a pena, cara. Vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade de Toronto, me vi num laboratório, num ambiente completamente novo, laboratório de eletrônica de potência, trabalhei lá durante o verão, e, cara, a gente não tem nada, nosso ensino não tem nada a desejar aqui em relação ao que tem lá fora.
Nosso ensino é muito bom. Aproveitem isso, cara. Levem a poli assim para valer, que vocês vão ver recompensa lá na frente. Beleza? Isso aí. Pessoal, seguindo o nosso rito, eu gostaria de convocar o aluno o Vitor de Andrade Pinto. Vitor, por gentileza, venha aqui apresentar o seu trabalho rapidamente. Desculpe, eu vou... a proposta de metodologia de projeto de mini-redes isoladas com geração híbrida, um projeto feito com a orientação da professora Eliane Fadigas. Direita, o botãozinho. Com a palavra, Vitor, obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bom? Primeiro, queria agradecer aos professores pelo convite. É bastante legal, depois de um tempo de formado, voltar para cá, falar para vocês como que foi a trajetória toda e apresentar aqui o trabalho de formatura que eu fiz com muito empenho, né? Bem, o que eu fiz foi uma proposta de metodologia de projeto básico para mini-redes isoladas com geração híbrida. Começando, por que eu fiz esse projeto? Eu tive a motivação que foi a mesma que eu tive no início da faculdade. Esses dois números aqui viviam batendo na minha cabeça. 98% do Brasil tem acesso à energia elétrica, é tranquilo, mas só 66% do mundo tem acesso. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu penso sobre isso e o grande motivo que eu decidi fazer energia elétrica, ênfase de energia e automação, era justamente por causa disso. Eu queria fazer algo a respeito, foi um ideal meu e consegui trazer isso para o meu projeto de formatura. Tá? Estudando mais, eu percebi alguns outros números que me deixaram ainda mais chocados. Que, com, por exemplo, 2 horas de fornecimento de energia elétrica para uma família, a gente tem um aumento de 52% de renda familiar. A gente está falando de regiões muito pobres, né? A gente tem 50% da queda de mortalidade infantil e resultados expressivos na educação. Falei, pronto, é isso. Qual que é a solução, então, legal para a gente trazer energia elétrica para quem não tem, né? Quero trabalhar alguma coisa em cima disso. Uma das soluções legais é a mini-rede. Ela é a Smart Grid numa escala menor. Basicamente, ela é uma solução para lugares que têm pouco acesso. Em geral, elas são compostas por várias fontes de energia elétrica, então a solar, a eólica, e quase sempre elas são conectadas no sistema elétrico central. Mas para regiões isoladas isso é impossível, né? Então, é por isso que eu fiz um projeto trabalhando em cima de mini-redes isoladas, ou seja, uma Smart Grid completamente autônoma. Tá? Então eu falei, isso, pronto, vou aprender a projetar uma. Né? Foi minha decisão, quero fazer uma mini-rede, vou descobrir como é que faz, depois acho que é o que eu quero trabalhar, vou estudar isso. E aí eu comecei a ler, comecei a entender exatamente como que estava o estado da arte a respeito dos equipamentos e da solução, e eu entendi que os equipamentos todos, eles já eram amplamente conhecidos e estudados pela engenharia. A gente está falando de motores elétricos, a gente está falando de transformadores, conversores, coisa que a gente vai ter bastante na faculdade, a gente vai estudar isso bem. E eu já tinha essa base. Só que eu entendi que tinha poucas mini-redes implantadas no mundo, porque não tem interesse econômico de verdade, e tem pouca qualificação no mercado, e, principalmente, tem pouco estudo de gestão e manutenção. Tá? Além de pouco estudo da metodologia do projeto. Em outras palavras, não tinha um livro que me ensinava como fazer um projeto, tinha pouquíssima referência. E, ao longo do tempo, conforme eu fui desenvolvendo, eu passei por uma decisão difícil ali de quanto eu vou me empenhar para isso. E eu decidi mesmo que eu vou desenvolver, vou aprender como faz, vou ler sobre tudo, vou tentar entender o máximo possível e vou documentar. E aí o meu projeto, em vez de ser um estudo de caso, que era o início, vai ser uma proposta de metodologia. Né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar muitas horas bunda ali de cadeira, igual a gente na Poli está acostumado. Né? E eu finalmente consegui chegar numa solução de projeto, que esse é, por exemplo, o meu modelo final, que eu fiz no MATLAB. Eu utilizei 2 softwares, mas esse modelo foi o último que eu cheguei, que eu utilizei para fazer simulações. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a energia eólica, eu consigo colocar todos os dados de ventos, os dados anenométricos de qualquer região e perceber quanto que isso gera e simular para ter um consumo integrado e ver quanto que isso sai na carga, cada carga. Aqui. Então, basicamente foi isso. Eu desenvolvi o projeto, desenvolvi a metodologia. Hoje, eu olho para trás, eu entendo exatamente qual que é o início do projeto. A primeira coisa que você pergunta é qual que é o tamanho da rede, quanta gente tem, até o fim, até você chegar numa solução dizendo vai ser tal equipamento e vai custar tanto, né, que é exatamente o que o cliente quer ouvir. Né? Qual que é a melhor solução? No caso, eu fiz um estudo de caso. Opa, aqui.
que eu observei 24 cenários numa região que eu olhei em Florianópolis, que não tem acesso à energia. E estudei lá, desde estudos topográficos, então, aonde que eu vou colocar minha turbina eólica? Vou colocar no topo da montanha, vou colocar na praia. Aonde que eu vou colocar meu painel solar? Aonde estão as cargas? Qual vai ser o formato da minha linha de distribuição? Então, igual eu falei, você cria com a problemática, você cria o projeto, você cria a solução, você apresenta e o principal você aprende, né? Eu acho que eu estou aqui hoje justamente porque eu me senti motivado para fazer ele. Não vou entrar na parte técnica, porque eu acho que nem interessa para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o que esse projeto representou na graduação. É bem o que o professor Pellini falou. O projeto de formatura é quase que a cereja do delicioso sundae, que é a nossa graduação. Realmente é a síntese. É a única possibilidade, além de consolidar tudo que a gente estudou, de realmente exercer a engenharia. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso curso ele é bastante engessado, não só o PEA. Engenharia. Engenharia é bem engessado. Se você for para fora no mercado de trabalho, você vai trabalhar com norma, você vai trabalhar com clientes, você vai trabalhar com restrições. O seu projeto de formatura é a primeira experiência que você vai ter, que você vai conseguir exercer aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer, que você vai conseguir criar, você vai conseguir desenvolver. Tá? Então, é quase que a primeira experiência que você tem que é oposta ao engessamento, né, que é a construção. Então, acho que é por isso que eu estou aqui, porque eu me empenhei muito, eu me senti muito motivado, eu consegui aprender muito. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Então, pessoal, agradeço ao Vitor. Então, Vitor, pelo mérito do seu trabalho, ele foi congratulado com uma menção honrosa, tá, do seu projeto de formatura. Vitor, parabéns. Tá bem? Acreditem, para nós, professores que fazemos a avaliação dos nossos projetos de formatura, é até bastante difícil de estabelecer primeiro, segundo, terceiro colocado. Queria agradecer novamente ao Vitor, à professora Eliane, pela sua orientação. Pessoal, então, obrigado, salva de palmas para o Vitor. Eu gostaria de convocar aqui para fazer a sua apresentação a aluna Gabriela, orientada pelo professor Maurício, que desenvolveu um trabalho em 2016, intitulado Análise de Competitividade da Energia Solar Fotovoltaica Distribuída no Brasil. Gabriela, com todo prazer. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiramente também queria agradecer o convite, é muito legal poder voltar aqui, apresentar o TCC em um novo formato. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma apresentação bastante resumida por causa do tempo. Antes da gente começar, eu só queria comentar um pouco de quais foram os motivos que me levaram a escolher esse tema. O fator que mais me influenciou, na verdade, foi o meu próprio interesse no mercado de energia renovável. Na época, eu já estagiava em uma empresa que desenvolvia projetos de geração renovável no Brasil. Hoje em dia, eu ainda atuo nessa empresa, na área de gerenciamento da construção de um projeto de uma planta fotovoltaica de 50 mega na Bahia. Apesar do meu trabalho hoje não ser diretamente relacionado com o meu tema, por se tratar de geração centralizada e não geração distribuída, para mim foi muito interessante perceber que vários conceitos que eu aprendi enquanto eu desenvolvi o meu projeto, eu pude depois utilizar na minha carreira profissional, pós-poli, que, enfim, acabou de começar. Além disso, outro aspecto importante para mim, quando eu escolhi, foi que era um tema que era bastante atual. Na última década, a capacidade instalada de projetos fotovoltaicos no mundo sofreu um grande aumento, muito em parte ocasionado por causa de várias políticas governamentais que diversos países, principalmente na Europa, implantaram, e também graças ao barateamento que essa solução vem apresentando nos últimos anos, graças à produção em larga escala e também à melhoria da eficiência dessa tecnologia. Então, a ideia era tentar abordar em um nível nacional toda essa expansão que essa fonte tem tido ao redor do mundo, que hoje em dia ela é bastante competitiva em relação às outras gerações renováveis. Muda para cá. Bom, o objetivo, então, de fato, do meu trabalho foi desenvolver uma ferramenta que pudesse calcular a competitividade da energia fotovoltaica distribuída no país para diversos tipos de consumidores brasileiros.
Dessa forma, seria possível também identificar quais seriam as regiões mais propícias do país para a expansão em larga escala desse tipo de tecnologia. A ferramenta, então, ela foi baseada no conceito de break-even, que, nesse caso, representava o custo de instalação que todo o sistema fotovoltaico deveria ter, que fizesse com que o preço da energia produzida por esse sistema fosse equivalente ao preço que o consumidor pagaria caso consumisse a mesma quantidade de energia da rede. Então, basicamente, ele representava qual seria o maior custo de instalação desse sistema, que fazia com que ele já fosse competitivo no cenário atual. Para isso, então, foi necessário fazer 2 processos, né? O primeiro processo foi um levantamento de dados bastante intenso, que pudesse depois oferecer respaldo para a segunda etapa do projeto, que seria, de fato, a construção desse modelo. Então, só para a gente focar um pouquinho na parte do levantamento de dados, foram feitas várias pesquisas, enfim, em diversos setores, mas os três principais levantamentos de dados que eu fiz foi, na verdade, nessas 3 categorias. Então, a primeira categoria foi, de fato, pesquisar qual que era a irradiação em cada um dos municípios brasileiros, e, com base nisso, foi possível, então, construir a base de dados para a geração solar em cada um desses municípios. Essa base de dados ela é, então, mostrada nesse primeiro mapa. O segundo levantamento foi, então, o mapeamento das áreas de concessão de cada uma das distribuidoras brasileiras. No Brasil, atualmente, a gente tem mais de 60 distribuidoras que oferecem um serviço semelhante ao da Eletropaulo, aqui em São Paulo. Essas áreas de concessão elas são mostradas nas divisões desses mapas. E a terceira base de dados que foi desenvolvida foi a base de dados das tarifas aplicadas por cada uma dessas concessionárias para cada um desses tipos de consumidor. Tanto para consumidores residenciais quanto para consumidores comerciais, cada um tem uma particularidade diferente, o tipo de cálculo dessa tarifa também é diferente. Aqui, então, acho que pulou, deixa eu voltar. Aqui, então, é mostrado o mapa para os consumidores comerciais. Tá? Então, depois dessas 3 bases desenvolvidas, é só importante comentar que essas bases elas foram feitas de maneira georreferenciada. Então, depois foi só sobrepor essas bases para identificar quais seriam, de fato, as áreas de estudo do projeto. Que as áreas de estudo, na verdade, foram as áreas que possuíam as mesmas características em todas essas categorias. Depois, então, do levantamento dessa base de dados, é possível construir um modelo econômico. Esse modelo ele buscava calcular o break-even para cada uma dessas áreas de estudo, analisando não somente os aspectos técnicos da solução, mas também vários aspectos econômicos, principalmente aqueles relacionados ao mercado de energia elétrica brasileiro. A primeira análise então, que foi feita foi uma análise de um cenário base, usando a configuração atual do mercado elétrico, que é essa que vocês estão vendo. Depois foram feitas diversas outras análises, considerando cenários de expansão para cada um dos parâmetros que influenciam o cálculo do break-even, de forma a tentar entender qual seria o impacto disso a longo prazo. Então, não só calcular qual que é a viabilidade da expansão da energia fotovoltaica agora, mas também qual seria a possibilidade a médio e curto prazo. Eu vou passar rapidinho pelos resultados. Aqui, o break-even médio para consumidores comerciais obtidos foi de R$ 2,72 por watt-pico, o que representaria 3 mil consumidores atualmente já em break-even. Aqui é o mesmo resultado para consumidores residenciais. O break-even obtido é um pouco maior, porque as tarifas aplicadas para consumidores residenciais também é mais elevado. Porém, somente 1.500 consumidores residenciais hoje já estariam em break-even. Esse gráfico aqui ele mostra a porcentagem de consumidores que estariam em break-even para cada um desses custos de aquisição do sistema fotovoltaico. O que é interessante notar é que, por exemplo, como os consumidores comerciais conseguem instalar um projeto com uma capacidade muito maior que os consumidores residenciais, por causa do ganho de escala desse custo de aquisição, o preço de referência para esses consumidores é diferente. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma média de R$ 5,00 por watt-pico até R$ 6,00 por watt-pico, a gente já tem que, basicamente, de 1% a 5% dos consumidores comerciais já estariam em break-even. Já para consumidores residenciais, o custo de referência é um pouco maior, então, é próximo de R$ 8,00 por watt-pico. Então, nesse caso, ainda a gente não teria uma quantidade expressiva de consumidores residenciais já em break-even. Então, ele mostra que
a curto e médio prazo, os consumidores comerciais estariam mais próximos de alcançar o break-even que os consumidores residenciais. Bom, aqui eu já pulei para a parte da conclusão, deixei todas as análises de longo prazo de lado para não tomar muito tempo de vocês, mas a ideia do trabalho, na verdade, o resultado dele, na verdade, o principal foram 3 pontos. O primeiro é que, de fato, a curto prazo, a geração fotovoltaica distribuída está restrita a apenas algumas regiões do país. Se a gente olhar em porcentagem, o número pode parecer baixo, mas em números absolutos eles já representam mais de 3 vezes as unidades geradoras que hoje já possuem algum sistema desse tipo. Então, há um mercado latente a curto prazo, só que ele não é grande o suficiente para manter essa expansão em longo prazo, caso não haja nenhuma variação, enfim, das hipóteses assumidas. A outra conclusão bastante importante, essa que eu já comentei, que os consumidores comerciais se encontram mais próximos do break-even que os consumidores residenciais. E a terceira conclusão, que eu acho que é, de fato, a que, enfim, vocês mais se interessariam e é mais importante, é que, de acordo com todas as análises de sensibilidade que a gente fez, desenvolvendo cenários futuros coerentes para a expansão desse tipo de tecnologia, ela se mostra, sim, bastante promissora nos próximos anos. Há um movimento bastante forte dos agentes no setor de tentar promover mudanças na regulação, que já vem acontecendo. Então, o governo já vem isentando algumas taxas que fazem com que essa energia acabe sendo mais competitiva. Além disso, recentemente o governo aprovou uma mudança que faz com que consumidores residenciais consigam ser abastecidos quando unidos, né, por uma planta fotovoltaica maior. Então, a gente consegue trazer esse ganho de escala que você tem quando você constrói uma planta com uma capacidade maior para o consumidor residencial. Então, isso faz com que o preço de referência para ele diminua. Então, se a gente voltar rapidinho para o gráfico da página anterior, se a gente considerar o mesmo preço de referência para consumidores residenciais, a gente já tem que quase 30% dos consumidores estariam em break-even. Então, essa seria, sim, uma solução bastante promissora a longo prazo, e tem muitos outros fatores que ainda podem ser analisados, por ser um assunto bastante atual e por estar sempre ocorrendo várias mudanças. Então, se alguém se interessar, tem bastante trabalho também para fazer nesse setor. Então, mais ou menos era essa ideia que eu queria passar. Então, pessoal, a Gabriela também foi premiada no nosso ano de 2016 com uma menção honrosa pelos méritos, pela qualidade e pelo profissionalismo demonstrado em todo o projeto de formatura. Então, Gabriela, meus parabéns em nome do departamento, por gentileza. E meus parabéns ao seu orientador também. Obrigado de novo, Gabriela. Pessoal, já finalizando um pouco as nossas atividades, eu gostaria de chamar 2 ex-alunos. Vocês viram agora 3 ex-alunos nossos que estão no início da sua carreira profissional, né? Existe mais um 4º grupo foi premiado no projeto de formatura, mas infelizmente não pôde estar presente, tá? O Catolino, o Bruno, orientados pelo professor Ivan Chabu, que eles fizeram uma scooter elétrica. Mas eu gostaria de chamar agora 2 ex-alunos que têm sucesso profissional em seu exercício no dia a dia. Gostaria de começar chamando o Márcio Takata, da Greener. Márcio, por gentileza. A ideia é justamente, numa conversa informal, mostrar alguma das coisas aí o Márcio foi meu colega de turma, então, Márcio, prazer tê-lo aqui, por favor. Prazer é todo meu, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professor. Obrigado, professores que estão aqui à frente. Faz algum tempo que eu já não os vejo. Eu me formei já faz um tempo aqui, né? Fiz a especialização aqui de energia e automação. E, bem, na verdade, a ideia aqui é trocar uma ideia com vocês, contar um pouquinho da minha experiência no setor. Tá? Comecei aí atuando aí nas empresas multinacionais, então fiz diferentes coisas. Fui fazer carro na Toyota, depois fui vender subestação na GE, fui fazer absorvente na Kimberly-Clark, ou seja, fui dar uma passeada no mercado e entender um pouquinho aí as opções, o que realmente eu gostaria de fazer. Mas eu realmente fui me encontrar no momento que eu decidi empreender, né? Criar minha empresa, e naquele momento eu achava que aquele é o melhor caminho para realmente dar minha contribuição para a sociedade. Então, comecei a trabalhar, criei a Enova Solar há 10 anos atrás, com o objetivo de trabalhar com energia solar.
né? Muito em linha aí com o trabalho apresentado pelo pessoal. Fico muito feliz que vocês estejam desenvolvendo trabalhos tão interessantes. E, de fato, é um setor que vai demandar muitos profissionais, né? E muitos bons profissionais. A nossa empresa começou a trajetória desenvolvendo projetos, fornecendo soluções de geração de energia solar. E, de um tempo para cá, a gente remodelou o nosso modelo de negócios e hoje, né, a gente não fornece equipamentos, a gente não faz instalações. O nosso papel é ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento, sobretudo da energia solar no Brasil, né? Hoje acredito que uma boa parte das empresas atuantes no setor sejam clientes nossos ou foram clientes nossas de alguma forma. Então a gente está trabalhando bastante aí para ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento, sobretudo das empresas do setor de energia solar, com muita pesquisa, né? Então a gente tem um trabalho muito forte em pesquisas do setor. Então o trabalho que a Gabriela apresentou agora, que foi muito legal, Gabriela, a gente faz um trabalho também bastante forte nessa área, né, de mercado, de pesquisa, de estratégia, tá? Um outro trabalho que a gente também, uma outra área da empresa, é na parte de engenharia. Então, a gente fornece aí soluções, né, conhecimento e também estratégia técnica, de forma a aumentar a performance técnica e financeira dos empreendimentos de geração de energia solar, né? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas centenas de projetos de geração, sobretudo de energia solar fotovoltaica, né, que estão agora sendo implementados, construídos. Então, são empreendimentos de diferentes perfis, tá? E uma outra área também que a gente faz é a parte de consultoria, né? Então, nós somos um time de engenheiros consultores, uma boa parte delas da Poli, né? Eu acho que quase todos aí de energia e automação. Então, tem muita gente que se formou aqui, que está trabalhando com a gente, está trazendo um know-how extremamente diferenciado para desenvolver soluções, para desenvolver softwares, né, que nós estamos fazendo agora, softwares para tomada de decisão de investimento. Por quê? Porque o mercado precisa de eficiência, né? Então, o que foi colocado aí muito bem aí pelo Celso, pela Gabriela, pelo Vitor, no trabalho deles, reflete o desafio que a gente tem nesse setor, tá? Esse setor só está começando no Brasil, está dando os primeiros passos, e a gente precisa ajudar a acelerar esse setor, porque vai ser um setor aí fundamental no Brasil. A gente falou de geração distribuída, e boa parte dessa geração distribuída, que vai ser, sem dúvida, um modelo de geração muito importante no futuro, e eu estou falando de um futuro bem próximo. Aliás, já começou isso aí, né? Então, nós, como engenheiros, né, nós temos aí um papel muito importante nesse processo, tá? E estamos desenvolvendo isso aí, e a gente realmente precisa de gente muito capacitada, muito bem fundamentada. E vocês vão perceber, pessoal, né, para quem vocês vão estar se formando daqui a pouco, a importância de uma boa fundamentação, tá? A gente vê no mercado uma carência muito grande de profissionais nesse sentido, e a gente vê que um profissional bem formado, ele consegue realmente entender a necessidade do mercado, pensar em soluções realmente muito mais alinhadas a essa necessidade, tá? Então, a gente tem uma série de desafios, e esse setor de geração, pessoal, né, de energia, eu diria, né, não só de geração, né, seja na geração, seja na transmissão e na distribuição, a gente vai passar aí por algumas revoluções aí, nos próximos anos, né, que é o que apresentou aqui o professor Tuda, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, tá? Dando também um pouquinho a minha percepção, né, de empreender nesse setor. Empreender é sempre difícil, pessoal, né? Em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil não é diferente. Alguns dizem que aqui é mais difícil ainda, e não é fácil, né? Mas é uma coisa muito legal, tá? É sofrida, porque você tem que fazer o seu caminho, né? Você tem que construir as coisas, mas o mais importante de tudo isso, né, é realmente ter aquela vontade de fazer algo grande, né? E essa é a vontade que a gente tem lá na empresa, de fazer algo realmente muito importante, né?
E a gente traz pessoas assim, pessoas que realmente queiram, né, a gente fala assim, a gente quer pessoa que queira causar, né, causar geral. É mais ou menos por aí, causar no sentido positivo realmente de impactar positivamente aí, esse setor, a sociedade. Tá ok, pessoal? Tenho pouquíssimo tempo, eu vou deixar aqui os meus contatos aqui com os professores, caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram falar com a gente lá na empresa, estão convidados aí, tá bom? Muito obrigado, sempre um prazer aqui estar de volta aqui. Um abraço a todos. Pessoal, então, agora encerrando o nosso rito, né? Enquanto eu vou deixar essa apresentação, só esse slide aqui com os contatos e tudo mais, e mensagens subversivas a vocês, gostaria de chamar outro ex-aluno que teve bastante sucesso profissional, tem bastante sucesso profissional em sua carreira, num lugar que eu adoraria trabalhar, viu, sinceramente, porque eu adoro a parte de geração hidráulica, o Paulo Brito, da Andritz Hydro, tá, que veio falar algumas palavras para vocês, nosso ex-aluno também, colega de turma. Paulo, prazer tê-lo aqui. Obrigado, professor. Eu sou o Paulo Brito, ou Frito, aqui na Poli, conhecido na USP. Eu me formei aqui no comecinho desse século, faz um tempo já, estou no mercado desde então. Também, como os colegas, já participei de outros mercados, já trabalhei até em banco. Cursei FEA também, depois de cursar a Poli, enfim, tem todo um histórico aí que a gente não vai gastar tanto tempo assim. Eu só queria realmente aproveitar o tempo aqui e trazer comentários sobre 3 pontos. O primeiro é porquê da engenharia. O que me levou a entender, me levou a escolher a engenharia e depois de estar já no mercado, já 15 anos pelo menos, eu tive certeza dessas escolhas. Primeira coisa que eu aprendi, não existe um projeto igual ao outro. Ah, mas eu faço sempre projeto de geração fotovoltaica. Não vai existir um projeto igual ao outro. Por mais que a gente ache que a gente vai pegar, dar um copy-paste, isso aí, pega aquela pasta de projeto, joga lá, sempre vai ter algum desafio diferente. E na hidráulica, na geração hidráulica, onde eu trabalho hoje, não é nada diferente. Tá? Uma colega apresentou o trabalho falando muito de um negócio chamado break-even. Acho que a maioria de vocês deve ter noção do que é isso. É quando o projeto se vale economicamente, quando ele se paga. Quando a gente começou com a geração fotovoltaica, por exemplo, que não é uma fonte que a minha empresa explora, mas hoje é um concorrente para a gente, afinal de contas, a fotovoltaica e a eólica estão tomando o lugar da geração hidráulica na matriz energética no Brasil. A gente fala, não, tranquilo, fotovoltaica custa muito mais caro que hidráulica. Mas, na análise do projeto, é isso que conta? No final do dia, é isso que vai contar? É isso que vai mandar? É sempre o dinheiro que vai mandar? Não é. Porque um dia os recursos acabam, um dia o foco muda, um dia a visão do mercado muda. Então, cabe a vocês não só se preocupar com a parte econômica, por exemplo, não só com a parte de eficiência, quanto uma máquina é mais eficiente que a outra. Um gerador hidráulico, turbina gerador, chega numa 90%, 80 e tantos, 90 e tantos por cento de eficiência. Um fotovoltaico hoje atinge o quê? 10, 12, 15, muito, ainda está desenvolvendo muito, vai chegar, talvez na eólica, 30%. Então, mas, o meu produto é muito melhor. Então, por que o mercado eólico e fotovoltaico está crescendo tanto, que nem a gente viu aqui com alguns slides? Então, esse é o desafio da engenharia, está sempre trazendo desafios novos, visões novas, problemas novos para serem resolvidos. Então, sempre vão existir problemas para serem resolvidos. E aí eu já engato com o segundo ponto, por que o PEA? A tecnologia de geração, a lei de Lenz, lei de Ohm, já tem mais de 100 anos, quase mais de 200 anos, quase 200 anos. Pô, para que eu vou aprender um negócio que está lá, não vai mudar, é o que existe? Vocês já pararam para se perguntar por isso? Não estou fazendo propaganda contra, não. Mas existe muito problemas novos, muitas aplicações novas que precisam ser resolvidas. A gente não falava em geração fotovoltaica. A gente está falando agora de geração distribuída. Não, vamos construir Itaipus por aí. Não, vamos fazer geração distribuída. Cada um gera o seu. Então, não é porque, não, prefiro muito mais computação, porque atual, tecnologia todo dia muda. O PEA também muda. Os problemas para serem resolvidos pela engenharia de energia e automação mudam a cada dia. Tenho certeza disso. Tá? E, por fim, falar um pouco da minha área. Eu trabalho hoje na Andritz Hydro, que é uma empresa de origem austríaca. Está funcionando? Mais ou menos. Bom, minha voz é autossuficiente para falar, que vocês não me escutam. Mas, alô. Fornecimento de equipamento, projeto, fabricação e instalação de equipamentos para usinas hidrelétricas.
Um negócio bem sedimentado, 150 anos de histórias, etc, etc. Tá? Eu, especificamente, sou gerente da área de engenharia, de projetos de sistemas auxiliares elétricos e mecânicos, e também gerente da área de execução de contratos. O que é executar um contrato? O que é fazer um projeto de engenharia? Infelizmente, em português, a gente usa a mesma palavra para duas coisas. Projeto como desenho e projeto como empreendimento. Eu estou falando de projeto como empreendimento, apesar de também ser gerente da área que faz projeto desenho. Então, tem os dois chapéus. Mas a mais importante é o projeto empreendimento. O que é fazer projeto para o empreendimento? É só garantir que tudo vai chegar na obra na hora certa, no tempo certo, no custo certo, na sequência certa. Então, isso é extremamente motivante. Porque cada dia que você acorda, tem 4, 5 e-mails com problemas novos para você resolver, que você não fazia ideia que ia acontecer. Se você fizesse ideia, você já tinha previsto, está tudo certo e não tinha nada para fazer no dia seguinte. Né? Eu trouxe alguns slides aqui, a gente tem imagens, tem um monte de coisa, experiências muito gratificantes dos projetos, mas infelizmente a gente não pode. Se eu tiver outra oportunidade, claro, estaria aqui para apresentar, mas mexer com projeto é um negócio, e projeto pode ser um projeto novo, uma nova usina, que a gente chama de Greenfield, como hoje a gente tem um parque instalado gigantesco, e uma das nossas áreas de negócio mais significante é a reforma de usinas, que a gente chama de Brownfield. Tá? Reformar usinas existentes. Eu recentemente acabei um projeto no Rio Tietê, que eu não fazia ideia que existia usina, uma usina muito grande, e encontrei um rio limpo, lá na frente, quase na Foz, lá no Paraná, com uma máquina gigantesca, que a gente nem faz ideia que existe, mas que foi muito legal trabalhar lá e conhecer a instalação da usina Três Irmãos, nesse caso. Bom, por fim, a Poli me ensinou e ensina a gente a aprender. A teoria a gente busca na internet, o livro, as fórmulas matemáticas a gente aprende nos livros, os professores nos ensinam os seus slides, hoje PDF, na minha época ainda acetato com retroprojetor, mas isso não muda. Mas a Poli, principalmente, nos ensina e me ensinou a aprender. Então, cada vez que eu me deparo com um desafio novo, um problema novo, seja ele de civil, tenho que discutir engenharia civil, porque a gente está construindo uma usina, tem problema na barragem, na ombreira, não sei aonde, a gente tem que discutir e participar dessa reunião. Vou discutir problema com o mecânico, adoro discutir hidráulica, negócio de outro mundo. Vou discutir com os elétricos, vou discutir com... Não sou especialista em isolação de barras de gerador de média tensão, mas tenho que discutir com os caras. E isso é a graça de mexer com engenharia. Então, aproveitem esse não vou falar conhecimento, mas esse skill que a Poli dá para a gente, que é aprender a aprender. Beleza? Obrigado. Espero ter respondido aí. Então, pessoal, chegamos ao nosso final da nossa apresentação. Eu gostaria de abrir o espaço. Temos tempo para perguntas? Temos? Eu vou propor um modelo, 2 perguntas, e aí os professores tiverem disponibilidade, ficam aqui, os alunos vêm perguntar pessoalmente. Perfeito. Pode ser? À vontade. Então, quem tiver pergunta, levanta a mão e eu vou com o microfone. As 2 primeiras. Ganhou. Chocolate? Não? Ninguém tem pergunta? Valendo ponto na média. Opa, olha lá, tem pessoas corajosas aí. Só que o ponto é infinitesimal, tá? Perdão. Eu queria saber sobre a questão de grade, como é que vocês conciliam com questão de estágio no 4º e 5º ano. Então, depois que algum professor quiser me complementar, agradeço. Na EC3, o desenho da grade, ela tem uma preponderância de disciplinas em um semestre no período da manhã, no outro semestre, no outro ano no período da tarde, justamente para conciliar o espaço para que o aluno possa fazer o seu estágio, tá bom? E sobre a oportunidade de estágio, essa é uma outra coisa importante, tá? Como a quantidade de empresas que lidam com energia é enorme, tá bom? Nunca vi problemas de alunos reclamando, eu não estou encontrando lugar para estagiar, mesmo nos momentos de crise, tá bom? Quem mais? Tinha mais uma pessoa corajosa aqui antes de eu falar que a nota era infinitesimal. Mais ninguém? Aqui. Matheus. Eu vi que você falou
Na verdade, foi da empresa que ele falou que Sim. trabalha na área automotiva. Como é que o PEA pode promover para mim também, se eu quiser trabalhar numa área automotiva fazendo o PEA, por exemplo? Então, olha, é uma coisa curiosa, porque no final de 2015, numa conversa informal com um engenheiro da Toyota que estava vindo ministrar uma palestra, não era nem na elétrica, era na mecânica, o engenheiro falou, como é que funciona lá no PEA a parte de máquinas, acionamentos? Eu falei, não, a gente tem disciplinas de máquinas elétricas, motores elétricos, acionamento, eletrônica de potência. Ele falou, pô, isso é o que a gente precisa na indústria automotiva. A Toyota, por causa dessa conversa toda, é que tem um veículo híbrido aqui que eles cederam incomodato para nós, porque o desdobramento da conversa foi o seguinte, empresa, então o que vocês precisam? Eu preciso de proficiência, habilidade nessas dimensões. O cara precisa saber do motor elétrico, do controle, precisa saber do microcontrolador, das chaves eletrônicas que estão controlando as tecnologias de bateria, da dinâmica veicular. Muito bem, algumas dessas coisas elas são bastante sombreadas nas áreas das competências do engenheiro nosso da ênfase em energia e automação. Algumas outras a gente precisa complementar. Então, por exemplo, a parte de dinâmica veicular, como é que funciona a massa do veículo, seu comportamento ao longo do deslocamento, tudo isso é uma coisa que quem domina muito mais é o pessoal da mecânica. Então, olha só, boa parte dos conceitos está aqui dentro da ênfase de energia e automação. E algumas delas você pode, por exemplo, fazer uma disciplina optativa, tem até o bloco vermelho de automotivas, por exemplo, que você pode então conquistar algumas dessas outras coisas para complementar a sua formação. Mas o que eu gostaria de deixar de mensagem é isso, é que o nosso engenheiro ele tem uma qualificação bastante importante para, inclusive se a retórica for veículos elétricos mais do que híbridos, então o nosso engenheiro está prontinho lá para trabalhar nessa área. Pessoalmente, sem fazer propaganda, mas já fazendo, dois ex-alunos aqui do departamento trabalham em empresas no setor automotivo com veículos puramente elétricos, não com os híbridos. Eles não trabalham na Toyota, mas trabalham em empresas na BID e na Mercedes, que têm ônibus híbridos, outros tipos de veículos híbridos que eles estão tentando inserir no mercado nacional. Tá bem? Bom, gente, eu queria agradecer aos professores do PEA. Eu acho que os professores vão estar sempre disponíveis a qualquer dúvida que tiverem. Eles vão ficar aqui, alguns, se puderem. Então, quem tiver alguma dúvida pode ir falar com o professor. Então, pessoal, de novo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a paciência. Muito obrigado por escutar a nós. Venham nos procurar, todos os professores estão lá para recebê-los a qualquer momento. Aqui nós vamos ficar por um certo tempo. Eu, pessoalmente, posso ficar até às 3, tá bem? Mas obrigado mais uma vez, obrigado aos representantes discentes, ao pessoal do Centrinho pela organização. Parabéns a todos vocês. Valeu, turma.